Irmãos, essa noite o Senhor me conduziu para falar a respeito de um sentimento que tem devorado as almas sobre a terra. O nome desse sentimento é o medo. O medo. O medo, ele é tão poderoso quando a gente dá acesso para ele. Quando você permite ele entrar, o medo, ele é poderoso. Ele se torna um gigante indestrutível. Mas ao mesmo tempo, ele é tão insignificante quando nós aprendemos a lidar com ele. O medo, ele tem um nome chique aí, fobia, né? Algo importante que eu preciso falar nessa noite é: o que tem te segurado? O que tem te impedido de avançar, de ser livre, de desenvolver, de romper? Eu gostaria que você, a partir de hoje, orasse ao Senhor, para o Senhor te revelar, porque pode ser um medo. Medo de quê, pastor? Meu irmão, tem tanto medo envolvido na nossa alma infantil, carnal, sem o Espírito Santo de Deus, que eu não sei nem te falar. É tanto medo. Está fazendo sentido para você? Então nós precisamos receber uma revelação se realmente o que está nos paralisando é medo, porque geralmente o medo nos paralisa em tudo. Geralmente o medo nos paralisa, o medo tira a nossa consciência, o medo tira a nossa visão. Você fica totalmente perdido. O medo te desabilita. Sabe um celular com chip desabilitado, você tenta ligar, não dá certo? Não dá certo. Você está com o celular na mão, carregado, mas está desabilitado. Não vai dar certo enquanto a operadora não está habilitada. Aí você vai poder ligar. E o medo, ele nos desabilita. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Eu estou preparando um pano de fundo para entrar na palavra. Você está com medo? Você tem medo? É claro que você tem medo. Medo é um sentimento natural de nós que somos de carne e osso. Uns mais carne do que osso, que é o meu caso. É um sentimento natural. E o medo, ele é formado pela dúvida. O medo, ele é gerado pela dúvida. E ele também é nutrido pela dúvida. Além de ser gerado pela dúvida, ele é nutrido pela dúvida. Medo de falir, de acabar com tudo, com o casamento, com a empresa. Medo de ficar desempregado. São tantos medos. Medo de não conseguir, medo de não avançar, medo de fracassar, medo de ser derrotado. Medo de morrer. Irmãos, no Covid o cristianismo foi testado em muitos corações. Se o pavor da morte tomou conta do seu coração, você precisa se abraçar com o Senhor Jesus. Por quê? Porque a nossa esperança é a vida eterna. Nós que somos cristãos e temos o selo do Espírito Santo, nós não temos medo da morte. Porque nós, na realidade, nós não vamos passar pela morte. Porque o nosso Jesus venceu a morte. Pastor, o que vai acontecer comigo? Você vai para outro lugar, você vai para o céu. Você vai morar com Ele. Então, se é Covid ou se é qualquer outra coisa, tanto faz. Então, se você teve medo da morte, eu quero convidar você a se aproximar mais do Senhor e a conhecer mais o Senhor. A igreja primitiva, a perseguição aos cristãos era muito difícil. Acho que todos aqui conhecem a história. Os cristãos começaram a ser perseguidos em Roma por acusação de Nero.
Ele botou fogo em Roma, colocou culpa nos cristãos. Então os cristãos foram pegos, foram queimados em praça pública, foram colocados para serem devorados pelos leões na arena. Mas nenhum cristão implorava pela vida. Pelo contrário, os romanos davam oportunidade. Quero te dar a oportunidade de você negar a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Irmãos, quando nós somos acometidos por problemas e dificuldades e nós enfraquecemos a nossa fé com relação a Cristo, nós estamos negando a Cristo. Nós estamos falando para Cristo que Ele não é soberano na nossa vida, que Ele não é tudo para a nossa vida, que Ele não é tudo para nós. E isso tudo é gerado pelo medo. E o medo, ele é fundamentalmente gerado pela dúvida. Mas Jesus se apresenta como a verdade. Jesus fala assim: olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Jesus se apresenta como a verdade. Quando você está com a verdade, não há espaço para dúvida. E quando você não tem espaço para dúvida, você não tem medo. Faz sentido para você? Quando você tem certeza daquilo que você vai fazer. O Murilo é cabeleireiro, né, Murilo? Barbeiro. Fala aí, quer falar? Barbeiro. Quem precisar de cortar o cabelo, amém? É o Murilo. Não vai em outro lugar, não. Ele tem certeza do que ele está fazendo. Irmão, se eu for cortar o seu cabelo, primeira coisa que eu vou ter é o que, irmãos? Fala comigo. Medo, porque eu não sei o que eu estou fazendo. Mas eu sei que eu sou para frente. Então eu vou cortar o seu cabelo. Não vai dar certo. Por quê? Porque eu não sei o que eu estou fazendo. Eu não tenho conhecimento, eu não tenho a verdade. Agora escute o que eu vou falar para você. Quanto mais eu entendo quem Deus é, menos espaço para as dúvidas terão no meu coração. Logo menos eu terei medo. Vou repetir. Quanto mais de Deus eu conhecer, quanto mais de Deus eu tiver acesso, quanto mais de Deus eu aprender, menos dúvida eu terei no meu coração, na minha vida, na minha essência, no meu dia a dia. Logo, o medo. Por isso eu inventei um aparelho chamado medrômetro. Eu mesmo que criei. Tiver algum empresário aí querer, se a gente quiser fabricar. O que é isso, pastor? A sua distância de Deus, a sua distância do seu relacionamento pessoal com Cristo, com Deus, pode ser medido pelo medrômetro. Quando o seu medo começar a aumentar, eu quero dizer para você que você está se afastando daquele que tudo pode, porque Ele tudo pode fazer. Ele é o alfa, é o ômega, Ele é o princípio e é o fim. Pastor, por que você está falando isso? Porque eu passei por isso. Eu estou falando de causa própria. Você começa a ter medo. Você começa a perder a sua identidade. Quem eu sou, para onde eu vou, o que eu faço. O que eu faço na minha vida. Você começa a não ter mais propósito. Por quê? Porque você está se afastando daquele que é o seu Criador, que é o Senhor da sua vida. Tem uma história muito interessante, que acho que já está até maçante, mas vale a pena contar. Quando Deus criou o universo, Ele não criou o peixe. Não foi Deus quem criou o peixe. Deus falou para as águas produzam peixe. Quando as plantas foram criadas, Deus não criou as plantas. Deus falou para a terra: terra, crie plantas de várias formas, e a terra criou a planta. Só que na hora de fazer o homem, a palavra de Deus fala que Deus falou assim: vamos, façamos o homem, nossa imagem e semelhança. E a palavra de Deus fala que Deus soprou sobre as narinas do homem o espírito de vida dele, e o homem passou a ser alma vivente. Se você tirar o peixe da água, o que acontece? Morre. Se você tirar a plantinha da terra, o que acontece? Se você tirar o Deus, se você tirar o homem de Deus, o que acontece? Morre. Então, quando você se sentir morrendo, quantos já se sentiram morrendo? Levanta a mão. Cara, eu estou morrendo. Mas é sério, não é termo de linguagem figurativo, não, é sério.
Nós podemos morrer mesmo estando respirando. Vou repetir. Nós podemos morrer mesmo estando respirando. Quantos já morreram e ressuscitaram? Eu não sei se você já chegou lá, eu já cheguei. Porque o distanciamento de Deus aumenta, o medo aumenta, o desespero aumenta, a falta de esperança aumenta, a falta de visão, a falta de discernimento, a falta de vontade de viver aumenta e vai aumentando, até o dia que você tomar a decisão de se agarrar com Ele e falar assim: aqui eu não largo mais, aqui ninguém me tira, daqui ninguém me tira. Da presença dEle não, dos braços dEle não. Amém, irmãos? 1 João 4,18 diz assim, ó, no amor, 1 João 4,18, estamos sem data show, né? Data show queimou sexta-feira. A propósito, sexta-feira nós recebemos um homem de Deus aqui, cara, foi céu na terra. Fábio Aposan, meu irmão do céu. A unção foi tão grande que queimou nosso data show. No amor, oi? 1 João 4,18. No amor não existe medo. É no Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, lá no finalzinho da Bíblia. Primeira João 4,18. No amor não existe medo ou receio. Antes, o perfeito amor lança fora todo o medo. É o que eu havia dito antes. Conforme o medo aumenta, é a nossa distância do perfeito amor. Quem que é o perfeito amor, irmãos? Jesus Cristo. Por que ele é o perfeito amor? Porque ele se entregou a vida dele por amor. Qual que é o amor aqui na terra que pode ser comparado ao de Deus? Você sabe? De acordo com a Bíblia, hã? A mãe. Porque quando a mãe decide ter um filho, ela entrega a sua própria vida. Entrega mesmo. Literalmente. Qualquer mãe, eu estou falando de mãe, né? Hoje tem umas loucuras aí. Eu estou falando de mãe. Qualquer mãe está pronta para dar a vida pelo seu filho. Pronta. Qualquer mãe. Não é verdade, mães? Qualquer mãe. Então, o que é isso? O perfeito amor, ele lança fora todo o medo. Escuta o que eu vou falar para você. Conhecendo a Deus, se você ainda tem medo, conhecendo a Deus, se você ainda tem medo, nós temos duas alternativas. A primeira, você está se esquecendo de Deus, e isso pode acontecer. Não se mate, não se desespere. Por quê? Porque nós somos seres humanos e nós esquecemos mesmo. Por isso que nós temos que buscar o Senhor todos os dias, porque nós nos esquecemos dele, da sua palavra todos os dias. Faz sentido para você, irmão? Faz sentido? Então, se você conhecendo ao Senhor, você ainda tem medo, número 1, você está se esquecendo dele, você está se afastando dele na sua intimidade, na sua pessoalidade. Pode acontecer? Claro que pode. Claro. Principalmente com esse sistema que está falando pra gente assim, ó, corre, faculdade, trabalho, pós-graduação, doutorado, mestrado, corre. Sai correndo. Tá devagar ainda, você tá devagar, você tá acordando, você tem que acordar 4h52 da manhã. Tá pouco, seu dia tá pouco. E tá todo mundo desesperado. Só que a palavra de Deus fala que aquele que agrada a Deus, o Senhor trabalha para ele enquanto ele dorme.
Ou nós acreditamos na palavra do Senhor, ou nós acreditamos em outras coisas. Aí é uma decisão sua. Amém, irmãos? Antes de entrar na palavra, o fato do meu futuro ser desconhecido não quer dizer que ele seja incerto. O fato do meu futuro ser desconhecido não quer dizer que ele seja incerto. Por quê? Porque o meu Redentor vive eternamente. Eu não preciso temer o amanhã. Pastor, eu não sei do meu futuro, mas o Senhor sabe. A palavra de Deus diz assim, ó, não se estribe no seu próprio conhecimento. Por favor, não coloque outras garantias no seu futuro, além do nome do Senhor na sua vida. Não é um emprego público que vai te dar seu futuro. Vou repetir. Não é um emprego público que vai garantir o seu futuro. Você não sabe nem se você vai estar vivo amanhã. Quem vai garantir o seu futuro é o nome do Senhor Deus na sua vida. É você ser filho dele. É você ter intimidade com ele. É você andar em segurança com ele. É você andar com ele. O caminho está aberto. O caminho para o Senhor está aberto. Aquele dono do Habib's, o cara é formado em medicina. Largou tudo porque teve uma direção. Um chamado de ser dono de lanchonete. Ele é muito mais rico do que muitos médicos. Mas ele teve um chamado. Entende que não é o que você está fazendo, é você aprender a ouvir a ele, é você aprender a buscar a ele, e ele vai direcionar a sua vida. Pastor, eu já fiz um projeto para a minha vida. Meu projeto é esse aqui e eu não mudo. Amém, que Deus te abençoe, que Deus te transforme. Mas coloca na presença dele. Às vezes Deus tem outra coisa para você muito melhor. Muito melhor. Não falo no sentido financeiro, irmãos. Eu falo no sentido do seu coração. Seu espírito. Tem um monte de gente aí que está com a conta cheia e está se suicidando. Por quê? Porque está vazio. Abra sua Bíblia em Números capítulo 13. Que agora eu vou entrar na palavra, hein? Amém? Posso ouvir um amém? É agora que eu vou começar a palavra. Ficaram reclamando, pastor, o senhor só prega 20 minutos, agora eu vou pregar 1h30. Eita Deus. Brincadeira, amém? Números capítulo 13. Antes da gente ler, escuta o que eu vou falar para você. Aqui em Números capítulo 13, conta uma história épica da Bíblia. Qual que é a história? Deus tira o povo do Egito, arranca o povo do Egito, atravessa o deserto em torno de 3 a 4 meses. Tem pastor que prega assim, e eles ficaram rodando no deserto porque murmuravam. Não é verdade. Eles saíram do deserto para a terra prometida. Você pode ler que depois você vai ver o que eu estou falando, que essa é a verdade, amém? Então eles saíram do deserto, do Egito, para a entrada da terra prometida. Quando chegou na entrada da terra prometida, Deus falou assim para Moisés: Moisés, manda espias para ver a terra, se a terra manda leite e mel. Aí Moisés fez assim para Deus: beleza, Deus. Chamou 12 príncipes e falou assim: vão lá e sonda a terra, mas vê também quem mora lá, vê também as cidades, vê as armas, faz favor, vê tudo. Não, já estava errado. Deus mandou só ver a terra, mas os curiosos foram lá ver tudo. Quando eles voltaram, os espias voltaram igual galinha, com medo. Porque naquela terra moravam gigantes, naquela terra moravam homens fortes, naquela terra moravam guerreiros, e eles não tinham nem armas. O povo de Israel não tinha nem armas, não deu tempo de fazer armas, nem aprender a lutar, porque eles eram escravos. Aí, nós entramos na história. Números 13, 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque
seguramente prevaleceremos contra eles, ou contra ela. Escuta o que eu vou falar para vocês. 12 espias foram, 10 espias voltaram assim: é impossível, Moisés. É impossível, ó, realmente a terra mana leite e mel, um cacho de uva, 2 homens têm que levantar, do tanto que as uvas são brutas, a terra é maravilhosa, mas lá moram gigantes, e eles tiveram medo. 2 somente, que se chamam Josué e Caleb, falaram assim: parou. O que Caleb fez? Vamos ler de novo? Então Caleb fez calar o povo. O povo começou a entrar em desespero. Ai, meu Deus, eu quero voltar para o Egito. Ai, meu Deus, Deus podia ter matado a gente no deserto. Como é que Deus faz isso com a gente? O povo começou a falar. O que Caleb fez? Primeiro ensinamento que eu quero dar na minha palavra: nós precisamos calar as vozes que estão à nossa volta, os ruídos, os barulhos, os faces, os Instagrams e etc, tudo. Primeira atitude de Caleb: silêncio. Não, eu queria comer cebola. Cala a boca. Não. Cala a boca. Ouça certo. Quem você tem ouvido? Quem você tem ouvido? O que você tem ouvido o dia inteiro? Fala para mim. Reportagem, pastor. Você vai morrer, irmão. Me perdoe. Você vai entrar em desespero. Televisão. Você vai morrer de Covid sem sair de casa. Eu acho que a Rede Globo transmite Covid pela televisão. Não tem lógica. É sério. Aprenda a calar as vozes que estão falando ao seu redor e aqui dentro. Faz assim com o dedinho. Faz sentido para você? De repente, chega um monte de vozes na nossa cabeça. Não vai dar certo. É ou não é, irmãos? Se você parar para ouvir essas vozes, você vai entrar em desespero. Porque essas vozes não estão vindo de Deus. O que Deus precisava falar, Ele já disse na sua palavra. Aí Caleb continua: certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos. O que Caleb tinha? Ele não tinha dúvida. Se ele não tinha dúvida, ele não tinha medo. Caleb estava seguro na palavra do Deus Altíssimo a respeito da vida dele. Escute o que eu estou falando para você. Sabe por que a gente anda com medo? Porque nós não sabemos o que a Bíblia fala ao nosso respeito. Nós estamos perdidos ouvindo o que a Globo fala ao nosso respeito, o que o Instagram fala ao nosso respeito, o que o Facebook está falando ao nosso respeito. Ou nada. Tem gente que não vê nada, não ouve nada. É um zumbi. A partir de hoje, primeiro ensinamento que eu quero te dar: cale as vozes que estão ao seu redor e aumente o volume do som que vem do céu. Cale as vozes que estão ao seu redor e aumente o volume do som que vem do céu. Volte ao lugar de adoração. É isso. Volta ao lugar de adoração. Volta ao lugar da busca sincera. Busca sincera. Humildemente. Senhor, humildemente me coloco na Tua presença. Vem sobre mim, Pai. Direciona a minha vida. Direciona a minha existência. Aí você pega a Bíblia e lê. E o Senhor vai falar com você. O Senhor vai falar com você. A voz que você vai ouvir é a do Senhor. Números 13, 33. Segundo conselho. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos. E assim também éramos aos olhos deles.
Beleza. Aos olhos deles, eles se viam como gafanhotos. Tá tudo certo. Aos olhos do povo que morava naquela terra, viam eles também como gafanhotos. Tá tudo certo. Mas eu te pergunto, e aos olhos de Deus? Não importa a forma que você se enxerga, ou que alguém te enxerga, o que importa é o como o Senhor te vê. Você entende que Ele entregou a própria vida dele por você? Ele se entregou por você. Agora eu volto lá ao amor da mãe que eu preguei no início da palavra. Ele te ama incondicionalmente. O Senhor te ama incondicionalmente. Se você não entender o amor incondicional, o que você vai ter? Medo. Porque o perfeito amor lança fora todo medo. Se você não entender o amor incondicional de Deus por você, você sempre terá medo. Agora, se você entender que o Criador de todas as coisas, o Senhor Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que há, é aquele que há de vir, Ele te ama incondicionalmente, você vai lançar fora do seu coração todo medo. Ele te ama. Muitos de nós nunca foram amados, irmãos. É difícil entender o amor de Deus. Muitos de nós não teve ninguém que entregaria a própria vida. Mas eu quero dizer, Jesus entregou a própria vida dele por você. O que eu faço, pastor? Aceite-o como Senhor e Salvador da sua vida. Aceite-o. Fala, Jesus, obrigado. Obrigado pela salvação. Obrigado por tudo que o Senhor fez por mim. E hoje eu posso ser livre. Aceite-o. Viva para Ele, por intermédio dEle, na vontade dEle. Ele vai falar com você, Ele vai te visitar, Ele vai te mostrar o caminho, Ele vai te mostrar o caminho. Ele vai te tirar de um lugar vazio e vai te colocar num lugar de alegria, paz e contentamento. Contentamento. Quantas pessoas não estão contentes com nada? O cara tem um celular, ele não está contente. O cara tem um carro, ele não está contente. O cara, meu irmão, a gente tem as duas pernas. Já está bom demais. Então, o segundo conselho é enxergue com os olhos de Deus. Enxergue bem. Enxergue bem. Nós nos enxergamos mal, mas eu tenho algo para te falar nessa noite. Feche os seus olhos e fala, Senhor, eu quero me enxergar como o Senhor me enxerga. Eu quero me amar como o Senhor me ama. Eu quero viver a vida que o Senhor tem para mim, Senhor. Eu quero viver a vida que o Senhor tem para mim, Pai. Ora comigo agora, fala, Senhor, me tira desse lugar de escuridão, me tira desse lugar de vazio, falta de propósitos espirituais, falta de revelação espiritual, e me leva para um lugar de intimidade contigo, me leva para um lugar de milagre de novo. Eu quero ver o teu mover de novo, eu quero ver a tua mão ao meu favor de novo, eu quero ver a tua graça de novo operando em minha vida. Eu quero sair desse lugar de luta, de dificuldade, de suor, para entrar na graça do Senhor. Para entrar na graça do Senhor, me leva de volta para o lugar de cura, de santidade, de revelação. Em nome de Jesus. Amém? Então, querido, aprenda a se olhar como o Senhor te vê. E terceiro e último conselho. Números 14, 3. Não demorei 1h30 na palavra, hein? Só foi os 20 minutos mesmo. Estou somando tudo.
Aí um dia eu prego 4 horas, entendeu? Diz assim: e por que o Senhor nos traz a esta terra? Para cairmos a espada? Cairmos a espada. Para que as nossas mulheres e nossas crianças sejam presas? Não seria melhor voltarmos ao Egito? Olha o pensamento desses irmãos. Pastor, vamos julgar esses irmãos? Não, a gente faz isso direto. A gente quer desistir do Senhor continuamente. Quer desistir da casa de Deus direto. Eu não vou julgar eles não. Quem sou eu? Volta e meia nós estamos querendo desistir da santidade. Volta e meia nós estamos querendo desistir dos propósitos eternos. Volta e meia nós estamos querendo voltar para o Egito. Mas não é esse ensinamento que eu quero dar. O último ensinamento é: pense bem. Sabe o que acontece? Eu vou te explicar. Quando nós estamos passando por problemas, nós já projetamos o mal que vai nos acontecer. Vou repetir. Quando nós estamos passando por problemas, nós já projetamos exatamente o mal que vai nos acontecer. O que é isso, pastor? Vou te explicar. Esse povo só tinha espiado a terra. Eles estavam lá no deserto sendo sustentados por Deus. Eles estavam no deserto com a coluna de fogo, com a nuvem. Eles estavam no deserto amparados por Deus. E de repente, o diabo vai no ouvido e já determina o que vai acontecer. Vocês vão ser mortos à espada e as suas mulheres vão ser... Sabe o que a gente faz? A gente não está nem desempregado. Estamos empregados. Mas o diabo vem e fala assim, se você ficar desempregado, você não vai conseguir pagar o aluguel. Você vai ser despejado. E vai tomar seu carro, você vai passar fome. Cara, ninguém falou nada para você na empresa que você vai ser desempregado, mas você já assumiu aquele futuro ali como se fosse verdade para sua vida. Por quê? Porque o diabo já vai no ouvido e cochicha. E o pior, se você não vigiar esse pensamento do inferno, é o que vai acontecer. Jó falou assim, exatamente o que eu temia veio a me acontecer. Exatamente o que eu tinha medo veio a me acontecer. Terceiro e último conselho: pense bem. Fala para quem está do seu lado, pense bem. Jeremias 29:11 diz assim, porque eu bem sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Os pensamentos que o Senhor tem ao seu respeito só são pensamentos de bem e de paz. Os pensamentos que Deus tem ao seu respeito só são pensamentos de bem e de paz. Para de ficar tendo pensamento mal, porque esses pensamentos não são do Senhor. Para de ficar pensamentos de derrota, de desamparo, de falência, e de morte, de doença e de desespero, porque esses pensamentos não são do Senhor. São da onde, pastor? São da tua cabeça ou são do inferno? Porque do Senhor não, porque o Senhor te ama incondicionalmente. E se você entender o amor incondicional do Senhor, você não terá medo. De novo, medo. Amém? Você não terá medo. Para encerrar, aí vocês falam assim, felizmente a gente tem que encerrar. Para encerrar, eu quero contar o contexto em que Deus falou esse Jeremias 29:11. Vou te contar o contexto para você entender a profundidade dessa palavra.
Escute bem, o povo havia sido levado cativo para a Babilônia. Escute bem, quando eu falo cativo é escravo. E aí se levantaram profetas no meio do povo e começaram a profetizar: o Senhor vai libertar, o Senhor vai nos livrar, vamos jejuar, vamos orar, vamos nos levantar. E sabe o que o Senhor falou? Não, eu não vou libertar vocês. Vocês vão continuar sendo escravos. Então, casem-se, orem por esse país que escravizou vocês. Abençoe essa cidade, esse país, essa região. Eu imagino o povo, que Deus é esse? Que Deus é esse? Deem suas filhas em casamento, plantem, colham, construam as suas casas. Vocês serão escravos. Porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Que redundância é essa? Quando você vai analisar a história por completo, por inteiro, Deus estava preservando o seu povo. Se eles continuassem lá na região que eles estavam, eles iam morrer de fome, de peste. Sabe o que Deus estava fazendo? Guardando o seu povo. Depois de 70 anos, eu vou libertar vocês. E aconteceu. Depois de 70 anos, Neemias chega para o rei, mostra a escritura, e o rei determina a reconstrução de Jerusalém. E o povo estava guardado, o povo estava forte, o povo estava feliz, o povo tinha casa, o povo tinha filhos, o povo tinha sobrevivido, a cultura de Israel foi preservada, a linhagem de Israel foi preservada. Só que naquele momento, o que as pessoas queriam? Voltar a ser livre, mas o próprio Deus estava escravizando eles. Você vai ler a Bíblia, Deus fala assim: eu que estou escravizando vocês. Para encerrar a palavra, vão ter coisas que vão acontecer na nossa vida, que é Deus nos preservando. Por isso que nós temos que ter a sensibilidade de orar ao Senhor e falar: Senhor, és tu ou devo lutar? Me lembra a história de Davi. Davi saiu com seus guerreiros, quando ele voltou, tinham tomado as suas mulheres, as suas esposas. E Davi chorou. Quiseram apedrejar Davi, só que Davi levantou, chamou o profeta, chamou o sacerdote consultou o Senhor, e Davi perguntou: Senhor, é para eu ir lá resgatar as mulheres ou não? Você pode responder para mim: é claro que é. Não é bem assim não. Não é assim, nós precisamos consultar o Senhor. Porque se nós ficarmos fazendo coisas que não é da vontade de Deus, a gente se machuca. Por que você está falando isso, pastor? Por mim mesmo. Porque eu já fiz várias coisas que pareciam ser certas, mas não era da vontade do Senhor. Toma uma decisão hoje. Cara, eu vou consultar a Deus. Eu estou cansado de bater a cabeça na parede. Amém, irmãos? Vou consultar. Pastor, ora aí, eu estou com uma dúvida aqui. Me ajuda. Te ajudo. Vamos orar, vamos clamar ao Senhor. Mas chega de dar cabeçada na parede. Vamos ficar de pé?